Feliz sábado a todos. A gente tem que se arrumar, deixar tudo bonitinho aqui para poder falar primeiro, né? É um prazer falar com vocês, estar com vocês nessa manhã de sábado. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se estenda à sua vida, que ela supra as suas necessidades, atinja aqueles pontos nas quais você está passando por dificuldades neste momento e que faça a transformação necessária. Que esse momento aqui na manhã de sábado nesta igreja não seja apenas um encontro social. Esse jamais deveria ser nosso objetivo. Que este momento aqui, neste lugar sagrado e nesta hora sagrada, seja um culto de adoração que você presta ao seu Deus, ao nosso Deus. E que ao nos achegarmos a Ele, que possamos deixar os nossos corações abertos, para que quando Ele fale, essa mensagem de Deus nos transforme. A gente precisa muito de transformação. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Evangelho de São Mateus capítulo 7. O verso é o verso 15 até o verso 19. E você que nos acompanha em casa, talvez pelo celular, ou pela televisão, ou pelo computador, não sei. Sinta-se também abraçado pela presença do Senhor Jesus. Que essa mensagem chegue ao seu coração. De antemão, vou lhe pedir perdão. Eu não tenho o costume de pregar olhando para o celular. Eu não consigo me sentir à vontade. Em algum momento ou outro eu vou olhar. Mas de modo geral eu vou estar olhando aqui para a igreja, porque para mim fica mais fácil trabalhar dessa forma. Tudo bem? Então, nos acompanhe e permita que a palavra de Deus chegue ao seu coração também. Mateus capítulo 7, todos acharam? Vamos fechar os nossos olhos para uma palavra de oração. Bendito Deus e Pai, nessa manhã de sábado, rogamos a Ti que pela graça de Jesus o Senhor esteja no meio de nós. Seja aqui na igreja ou seja nos lares, onde tem pessoas que estão acompanhando esse culto. Nós queremos prestar culto a Ti, reconhecendo que o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós queremos nos achegar diante de Ti com todos os nossos pecados, para pedir perdão. Pedir perdão pelas nossas falhas, pedir perdão pela nossa teimosia. Mas também pedir para que a graça de Jesus nos limpe do mal e nos santifique, nos ajude a crescermos espiritualmente. Nós também queremos entregar as necessidades de todos nós aqui. Existem pessoas com necessidades financeiras, emprego, problemas de saúde, problemas familiares, entre outras coisas. Pela graça de Cristo, responda a essas necessidades que nós estamos Te apresentando, para que o Senhor nos ajude a resolvermos todos esses problemas. De um modo especial, nós colocamos as pessoas que estão enfrentando problemas de saúde, principalmente aqueles que estão enfrentando o coronavírus. Pedimos pela saúde e pela recuperação dessas pessoas. E agora que vamos estudar a Tua Santa Palavra, pedimos também que fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 7, verso 15 até o verso 19, eu estou usando a Nova Versão Internacional, mas deve ser quase igualzinha à tradução Almeida. Você pode me acompanhar, diz assim: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelo quê? Eu gostaria da participação da igreja. Pode falar. Vocês os reconhecerão pelo quê? Muito bem, guarde essa palavrinha na sua cabeça. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos. Toda árvore boa dá frutos? Mas a árvore ruim dá frutos? Verso 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos
bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Frutos. Uma palavra que eu penso que todos nós conhecemos com muita propriedade. A gente conhece bem, porque a gente vive numa região que produz muitas frutas. Principalmente banana e uva, que é o carro forte, o carro-chefe daqui de Petrolina. E quando eu penso em frutos, isso me faz lembrar de muita coisa. Eu não sou da área de biologia. Tem alguém aqui formado em biologia? Tem alguém aqui? Não. Então, se eu cometer algum erro, não puxem minha orelha. Porque não vai ter ninguém para me corrigir. Mas vamos fazer aqui uma pequena análise do que seriam frutos. Cientificamente falando, fruto é aquilo que a gente produz. No caso da mulher, é quando ela fica em gestação, quando ela está para ter um bebê. Ela está tendo fruto, não é? Tanto é que quando a gente fazia antigamente aquela oração da Ave Maria, a gente dizia, bendito o fruto do teu ventre. Lembram disso? Ruth, não tem como você lembrar porque você não nasceu católica. Então, enfim. Mas, quando a gente fala de fruto, a gente fala do fruto do ventre. As mulheres, elas têm frutos. Isso é uma coisa biologicamente muito comum. Por quê? Porque o fruto é aquilo que está sendo produzido, geralmente pela espécie feminina. Falando assim de um modo bem biológico, o fruto é o cruzamento entre dois seres. Geralmente é o cruzamento entre dois seres. Mas sempre é o cruzamento entre dois gametas. O gameta feminino e o gameta masculino. Existem duas formas de reprodução. A forma sexuada e a forma assexuada. A forma sexuada é aquela que exige a relação sexual. Todos os seres humanos se reproduzem de forma sexuada. Então, se você sonha ainda se casar, não se desespere. A lei natural nos obriga a nos casarmos para a gente manter a espécie viva. Então ainda existe esperança para mim e existe esperança para você. A gente vai conseguir, em nome de Jesus. Mas a maior parte dos animais também se reproduzem de forma sexuada. Eu falo a maior parte porque existem alguns animais, como a hidra, por exemplo, que ela é assexuada. E o que é a forma assexuada? É aquela forma que não exige a junção, a união de dois seres. Isso existe? Existe. A hidra, por exemplo, é um animal marinho que tem a capacidade de ela mesma gerar o gameta masculino e gerar o feminino. Então ela se fecunda e gera o fruto. Entenderam? As árvores, algumas também conseguem produzir o gameta feminino e conseguem produzir o gameta masculino. Então ela gera o fruto por si própria. Mas existem algumas árvores, a maioria delas, algumas plantas, que necessitam da fecundação. Aí você diz, e como é que uma planta vai fecundar outra? Porque a planta não sai do lugar para ter a junção. A planta não sai, mas existem os animais que são polinizadores. Perceba, eu vou traumatizar aqui algumas pessoas. A flor nada mais é do que o órgão sexual da planta. Existem plantas que têm flores masculinas e existem plantas que têm flores femininas. Então vem uma abelhinha, vem um beija-flor, e quando ele vai se alimentar do néctar da flor, ele fica todo sujo daquele pozinho, geralmente amarelo, que a gente chama de pólen. Isso ele estava numa flor masculina. Aí ele sai voando, vai para uma flor feminina,
E quando chega na flor feminina para comer o pólen, beber o néctar, não é comer o pólen. Ele simplesmente compartilha aquela poeirinha que ele pegou da outra flor e passa para a flor que ele está agora. E assim o que é que acontece? Ele germina a flor. Entenderam o processo? O animal que pousa numa flor, fica sujo daquele pozinho amarelo, voa para outra flor e quando ele pousa na outra flor, ele acaba germinando a outra flor, geralmente feminina. E dessa forma nós temos o quê? Nós temos a junção do gameta masculino, do gameta feminino, e qual é o resultado disso? Participem, eu gosto de participação. Qual é o resultado disso? O fruto. O fruto. Então eu faço um apelo a você, por favor, não mate mais as abelhas não. Não mate. Porque a abelha não faz mal para ninguém. Ah, porque a abelha ferrou. A abelha só ferrou se você representar um perigo para ela. Agora se você estiver passando direto, a abelha também vai passar direto. Ela não vai ficar mexendo com você. Então não mate animais. Porque os animais são essenciais para toda a germinação que vai gerar frutos. Os seres humanos dependem esse procedimento natural que a própria natureza mantém. Portanto, cuide dos animais. E pare de matar árvores também. Isso é muito importante. Mas vocês entenderam agora como é que nascem os frutos, não é? Existe a germinação nas plantas e nos seres humanos também existe germinação, tanto quanto nos animais. E essa germinação ela pode ser sexuada ou assexuada, mas o fato é, necessita haver a junção, o contato, a aproximação, a comunhão de dois gametas para que gere o... Guarde essa informação na sua cabeça. Vai ser muito importante. Tudo bem? Vamos continuar então. Você agora já sabe como é que se nascem os frutos. O que eu acho interessante é a maneira como Jesus ele trata essa questão de frutos. Porque na língua grega, a palavra frutos, ela geralmente dá essa conotação de fruta. Mas no texto de Mateus, Jesus fala de frutos e Mateus escrevendo em grego, ele usou uma palavra que não é a palavra comum para fruta, como banana, como uva, como melão. Não é essa a palavra. A palavra que Mateus utilizou em Mateus capítulo 7 foi carpon. Carpon vem de carpo. Carpon está no plural e carpo é o singular. E carpon significa mais ou menos o seguinte, de acordo com o dicionário grego Strong. Frutos, aquilo que é produzido, aquilo que é gerado e aquilo que as nossas ações levam a uma consequência final. Perceberam? A palavra que Mateus utilizou, ela tem um significado mais amplo, não fica restrito à fruta. Quando Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis, Jesus estava basicamente dizendo, pelo carpon, pelo aquilo que você está produzindo, pelas coisas que você está fazendo, pelo resultado final, você vai saber quem é quem. Não se trata de banana, não se trata de uva, não se trata de melancia. Se trata daquilo que eu estou frutificando, produzindo na minha vida. Isso vai dizer se eu realmente sou cristão ou não. Me permita contextualizar você de modo mais profundo. Jesus estava fazendo aqui o sermão da montanha. Lembra do sermão da montanha? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão consolados. Os que choram serão consolados. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Esse é o início do sermão da montanha.
A gente geralmente pensa que o Sermão da Montanha termina nas bem-aventuranças. Não. O Sermão da Montanha começa em Mateus capítulo 5 e vai terminar em Mateus capítulo 7. E ele passa pelos seguintes pontos. Primeiro começa com o Sermão da Montanha, depois mostra a incoerência, a contradição da vida dos fariseus que ensinavam uma coisa e faziam outra. E Jesus ele ainda diz, ele defende a lei naquele momento e diz: a vossa justiça tem que ser maior do que a justiça dos fariseus. Mas o sermão vai além. No capítulo 6 de Mateus ele fala a respeito da oração, fala do jejum, fala das esmolas, e aí ele começa a falar da perfeição cristã. E muitas vezes a gente pensa que ser perfeito é não cometer erro nenhum, nunca cometer nenhum pecado. O objetivo da Bíblia é que a gente realmente deixe de pecar, porque João diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas João continua dizendo: mas, porém, todavia, no entanto, se algum de vós pecar, você tem um advogado. Então na vida cristã, infelizmente, a gente não pode, mas a gente acaba caindo, né? Não deve, mas cai. Então Jesus ele fala que a perfeição, a verdadeira perfeição, é amar as pessoas como Deus ama. O contexto de ser de perfeitos é esse, né? Ame as pessoas e ame os seus inimigos, ore por aqueles que lhe perseguem, faça o bem a todos da mesma forma como Deus faz. E eu acredito que isso é mais difícil do que não pecar. Você parar para analisar, mas enfim, o tema do sermão não é esse. Então Jesus ele começa Mateus capítulo 7, fazendo um discurso sobre julgamentos. Aquela velha frase que eu acho que você conhece: não julgueis para que não sejais julgados. Só que eu acho interessante é que de repente o discurso do julgamento muda para falar de frutos. Então Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. E o contexto que Jesus está usando aqui a respeito de falsos profetas, é só você continuar lendo do verso 21 em diante. São os últimos dias. São os momentos que antecedem a volta de Jesus. O contexto é esse, a mentalidade de Jesus ao falar de frutos e de falar de conhecimento, de discernimento, para falar de julgamento é esta. O contexto é este, os últimos dias. Aí você deve estar pensando: mas onde você quer chegar, Jorge, com tudo isso? Sabe, na vida cristã, muitas vezes nós temos dois tipos de problemas. O primeiro é confundir julgamento com discernimento. E o segundo é: eu estou julgando e discernindo a mim mesmo ou ao meu próximo? Porque Jesus disse que nós seremos conhecidos pelos frutos. Isso é fato. Na língua grega existem 3 palavras para julgamento. A primeira é krinos. Krinos, grave essa palavra na sua cabeça. Tanto é que Mateus capítulo 7 usa a palavra grega krinete, que deriva de krinos. De acordo com o dicionário Strong, krinos significa julgar, julgar a lei, julgar pessoas, condenar, criticar, falar mal ou tentar adivinhar o motivo que levou uma pessoa a errar. Entenderam? Julgar a lei, falar mal, criticar ou tentar adivinhar o motivo que levou uma pessoa a errar. Esse é o significado da palavra krinos. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 7, não julgueis, no grego está krinete, significa não critique, não fale mal, não julgue a pessoa julgando a lei, não tente adivinhar os motivos que levou uma pessoa a cometer este erro. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque o mesmo critério que você usa para krinete, ou seja,
para julgar, vai ser o mesmo critériozinho que você vai ser julgado no dia do juízo. Entenderam? Mas tem uma segunda palavra para julgamento, na língua grega, e que é utilizada em Mateus capítulo 7, que é diascrino. Veja, não é mais crinete, é diascrino. E diascrino é diferente, porque diascrinos não significa julgar, falar mal, criticar, não é isso. Diascrino significa ter discernimento, ter percepção, saber o que é o certo e o que é errado para não fazer aquilo que é errado. Entenderam? Que tem diferença de uma coisa para outra. O que foi que Jesus proibiu? Foi o crinete ou foi o diascrino? Foi o crinete. Jesus proibiu o crinete, a crítica, o falar mal, o tentar adivinhar o motivo que levou uma pessoa a cair em erro. Isso aí está proibido. Mas o diascrino foi proibido? Não. Esse conceito de pelos seus frutos os conhecereis vem exatamente de onde? De crino ou de diascrino? De diascrino. Você precisa ter percepção daquilo que é certo e o que é errado. Você precisa ter uma noção para não fazer igual. Mas tem uma terceira palavra ainda no grego, que é utilizada como raiz para julgamento. Essa terceira palavra é, acho que você conhece, escândalos. Parece com escândalo, né? É porque é a mesma coisa. Escândalos no grego, vou falar de uma maneira que você vai entender bem direitinho. Não tem essa rua aqui de pedra de paralelepípedo aqui na igreja? Não tem? Às vezes não tem uma pedrinha mais alta que a gente dá uma topada? Pá! No grego, isso se chama escândalos. Então, quando você age de uma maneira que serve de pedra de tropeço, de paralelepípedo, para fazer uma pessoa levar uma topada, isso é um escândalos. Quando a sua vida ou a minha vida faz alguma coisa que leva alguém a tropeçar, eu estou cometendo falem aí, escândalos. Muito bem. Então, escândalos não é somente aquele escândalo que a gente faz do barraco, não. Escândalos é qualquer coisa que dê mau testemunho. E isso é a raiz da crítica. Isso é a raiz do julgamento. Perceberam? Então vamos lá. Jesus, ele me proíbe do crinete ou do diascrinos ou do escândalos. O que foi que Jesus me proibiu? A opção A, a opção B ou a opção C? A e a C. A B não. O diascrinos, o julgamento de saber o que é certo e o que é errado, eu posso e devo ter. Entenderam até aqui? Deu para falar de um modo bem claro? Beleza, então vamos lá. Jesus, ele fala que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. E o contexto desses frutos está exatamente na questão do diascrino e do crinete. Julgamento. Eu vou ser avaliado por aquilo que eu estou produzindo. Mas, meus irmãos, posso dar um puxão de orelha em vocês? Posso ou não posso? Quem deixa, levante a mão. Quem deixa eu dar um puxão de orelha? Levante sua mão aí. Alguns não deixaram, não. Então quem não deixou, escute. Os que deixaram, eu vou dar um puxãozinho de orelha em vocês. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas.
E você vai ler comigo Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19. Leia a partir do verso 16. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16 até o verso 23. Gálatas 5, do verso 16 até o verso 23, diz assim: Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário ao que, meus irmãos? Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo das obras da lei. Verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Veja comigo aqui a sequência: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Você sabe o que é libertinagem? Libertinagem pode ser tanto entendido como orgia, como a libertinagem pode ser entendida como aquilo que a gente chama de liberdades. A gente deixa a pessoa falar o que não deve, pegar onde não deve, passar a mão onde não deve. Entenderam agora, né? Pronto, sigam comigo. Verso 20. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Olha essa palavra. Dissensões. Quem aqui não sabe o que é dissensão? Levante sua mão. Pronto, dissensão, briga, bate-boca. E facções. Quem aqui não sabe o que é facção? Levante a mão. Pronto, muita gente quando vê o nome facção pensa logo no PCC, não é? Facção não é isso, facção é grupinho. Esses grupinhos que a gente faz de vez em quando, não tem esses grupinhos? Pronto, isso é facção. Continua aqui comigo. Verso 21. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Preste atenção. Eu os advirto, como já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas vão herdar o reino de Deus. É isso que está escrito? O que é que está escrito? Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Leia o 22 e 23 agora. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Ó Senhor, ajuda-me. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso me chama a atenção, meus irmãos, e aqui vou começar a dar os primeiros puxões de orelha. Porque o apóstolo Paulo, ele faz um contraste, uma divisão, uma separação bem clara do que são os frutos da carne e do que é o fruto do Espírito. Me permita lhe chamar a sua atenção para isso. A palavra o fruto do Espírito aqui está no singular. No grego é kai karpon tou pneumatos. Kai karpon não é plural. Kai carpo não é plural. Karpon seria o plural. Carpo é singular. Para ser singular, precisa de quantos? Só um. Karpon, plural, precisaria de dois ou mais. Então, kai carpo tou pneumatos. O fruto do Espírito Santo é um só. Não são vários frutos. Pense numa laranja. A laranja é uma laranja só. Mas ela não tem vários gominhos. Essas coisas que vocês leram aqui é como se fossem os gomos da laranja. Mas é uma laranja só.
Então o fruto do Espírito é, na verdade, a vida do Espírito Santo em mim. Quando eu estou ligado ao Espírito Santo e o Espírito Santo está em mim, eu vou produzir tudo isso. Eu não vou produzir só uma coisinha. Porque para Deus ou é tudo ou é o quê? Nada. Não dá para você ser meio convertido. Não dá para você ser meio crente. Isso é uma ilusão, meu irmão. Isso é ilusão. Agora, quando fala dos frutos da carne, está no plural. Frutos da carne, você não precisa fazer tudo aquilo ali. Se você fizer alguns, você vai herdar o reino dos céus? Não. E aqui nós temos um problema. Eu consigo me identificar com alguns desses frutos da carne. Eu consigo. Você também consegue? Quando eu vejo, por exemplo, a proibição de facções, de grupinhos, estou dizendo que esse seja o meu caso, nem o seu caso, não. Mas eu sei que é um problema que existe entre os crentes, fazer grupinho dentro da igreja. É ou não é? Quando eu vejo o texto bíblico falando de briga, de bate-boca, de discussão, vamos ser realistas, minha gente. A gente pega a briga sim. A gente briga com algumas pessoas sim. Isso é fruto do Espírito? Não. Imoralidade, lascívia, a libertinagem. Libertinagem também é traduzida como sensualidade. Se eu sou sensual na minha maneira de me vestir, no meu comportamento, isso é obra da carne. A gente está muito secularizado, muito mundanizado na nossa mentalidade, meus irmãos. A gente acha que ser um pouquinho sensual não tem problema, mas tem sim. Quem faz isso não é do reino de Deus. Então, por favor, quando você for colocar uma foto no seu perfil do Instagram, do Facebook, ou seja lá o que for, vamos ter coerência. Ou você está produzindo o fruto do Espírito, ou você está vivendo a obra da carne. Porque o texto é muito claro. Uma coisa luta contra a outra. Não tem como você estar na carne e estar no Espírito ao mesmo tempo. Se você é sensual, se você é briguento, se você tem grupinho, se você é intemperante, a palavra domínio próprio aqui é relativa à temperança. Temperança, viu? O que eu estou comendo e o que eu estou bebendo. O domínio próprio abrange muitas coisas, mas a raiz da palavra original está falando de comida e de bebida. Você é temperante? Você sabe se você é temperante ou se você não é. Eu acho uma coisa absurda a igreja adventista ser a única religião do planeta, dentro do contexto de cristianismo, que tem uma mensagem de saúde e a gente não vive. A gente simplesmente não vive. Isso é obra da carne ou é obra do Espírito? Os meus bate-boca são obras da carne ou obra do Espírito? E bate-boca não é só pessoal não, verbal. Às vezes a gente bate-boca pela internet também, viu? A gente desce-lhe a ripa em cima do coleguinha lá do outro lado, só porque não está vendo ele, porque a gente quer lacrar. Bora lacrar. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que tipo de fruto eu e você estamos produzindo? Porque pelos seus frutos os conhecereis. Eu estou produzindo as obras da carne, os frutos da carne, ou eu estou produzindo o fruto do Espírito, no singular, a vida do Espírito em mim. Porque se o Espírito Santo está em mim, eu vou ser uma pessoa amorosa. Eu vou ser uma pessoa paciente. E eu sei que eu não sou. O Jorge Fernando não é paciente, não. Já foi pior. Já melhorou um bocado. Mas ainda não é o ideal. Pare de ficar dizendo que sim, viu, Ruth? Depois eu lhe pego na saída. Ó, já estou gerando fruto aqui. O fruto do Espírito me leva a ser paciente. Me leva à amabilidade. Você sabe o que é amabilidade? Amabilidade é delicadeza. Mas, irmão, um homem não pode ser delicado. Pode sim. Pode ser delicado. Delicado não é efeminado. Delicado é cortês, é educado, é amável, é gentil. Isso é o significado de delicado. O homem pode sim ser educado. Pode sim ser cortês. Pode ser gentil. Ele tem a obrigação de ser, principalmente com a esposa dele.
ou com a namorada dele, e principalmente com os pais dele, não é verdade? Mas eu estou sendo uma pessoa educada, gentil, ou eu pareço um cavalo manco, dando coice nas pessoas? O fruto do Espírito me leva a ter um comportamento diferente, a ter um pensamento diferente, uma atitude diferente. Mas o fruto do Espírito me leva a mais do que isso, porque se é pelo meu fruto que eu vou ser conhecido, vá agora lá para João. João capítulo 4. Verso 34 em diante. Já que estamos falando de fruto, né? Vimos a questão do fruto da carne, fruto do Espírito. E o fruto do Espírito também me leva a isso aqui, viu? João capítulo 4, verso 34 em diante diz assim: Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês dizem: daqui a 4 meses haverá colheita. Mas eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita dos seus frutos. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado que diz: um semeia e outro colhe. Verso 38. Eu vos enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do fruto deles. Que fruto é esse que Jesus está falando aqui? Que você colhe um fruto para a vida eterna. Me permita contextualizar você. O capítulo 4 de João está falando a respeito do encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Todo mundo conhece essa história, né? A mulher junto ao poço. Jesus com sede diz: dá-me de beber. Lembra dessa história? Pois é. Lá no finalzinho dessa história, quando aquela mulher corre lá para aquela cidadezinha chamada Sicar, na Samaria, para anunciar para todo mundo: eu encontrei o Cristo. Enquanto ela corre para a cidade, Jesus fica com os discípulos lá no poço. E aí Jesus fala de colheita de fruto. Mas o fruto que ele está falando aqui não é de fruta. É de fruto missionário. A mulher correu para anunciar de Jesus e colher frutos para Jesus. E Jesus está falando que quem colhe esse tipo de fruto, colhe para a vida eterna. Posso dar outro puxão de orelha? Que fruto você está produzindo no seu trabalho por Jesus? Ou você nem está mais trabalhando por Jesus? Me permita fazer esse tipo de pergunta, mas eu vou ser talvez eu seja extremamente duro no que eu vá dizer agora. Mas não fui eu que disse, foi Jesus. Então se você não gostar, você vai ter que reclamar com ele. Aquele que colhe para a vida eterna, colhe fruto de missão. Portanto, se eu não me envolvo na missão de Cristo, que é salvar pessoas, eu vou usufruir a vida eterna? Me respondam, sim ou não? Podem falar mais alto, sim ou não? Ancião, não foi nem eu que disse, foram eles. Eles têm consciência disso, viu? Eles têm consciência. Se eu não estou produzindo frutos, colhendo frutos para Jesus, de pessoas salvas para o reino de Deus, eu não vou usufruir do fruto da vida eterna. Então, nesta manhã de sábado, diante do fato da própria confissão,
que vocês estão fazendo do reconhecimento consciente de que se eu não me envolvo no trabalho da missão de salvar pessoas, consequentemente eu também não vou chegar a usufruir do fruto da vida eterna, eu te pergunto, e por que é que você não se envolve na missão? Por que é que você não está usando os seus dons, os seus talentos para salvar pessoas? Existem pessoas aqui que têm dom de dar o estudo bíblico. Existem outras pessoas que não têm o dom de dar o estudo bíblico, mas têm dom de outra coisa. Ou canta, ou sabe visitar, ou sabe fazer uma comida especial. De toda forma você pode chegar a alguém. Então por que você não está envolvido no processo de salvar pessoas? Por que você fica se iludindo com o pensamento de que vindo para amanhã do sábado na igreja é o suficiente? Sou dizimista, estou guardando o sábado e às vezes só guardamos o sábado pela manhã, viu? Já observei muito essa prática entre nós. Às vezes a gente guarda o sábado só na manhã de sábado, mas o pôr do sol da sexta-feira e o pôr do sol do sábado não é a maneira correta como a gente tem guardado o sábado. E os Facebooks da vida que o digam. Você sabe que eu não estou mentindo. Eu tenho sido infiel a Deus. Infiel na minha fidelidade do sábado, infiel no meu dízimo, infiel na minha oferta. Mas eu tenho sido super infiel na missão de salvar pessoas. E ainda me iludo com o pensamento de que eu vou chegar ao reino dos céus dessa forma. Eu não vou cometer o equívoco de dizer que quem não faz trabalho missionário vai ser condenado. Não vou falar isso. Vai perder a vida eterna. E existem pessoas que vão chegar na última hora, já para a graça se acabar. E na última hora da vida, não vai dar tempo de fazer trabalho missionário não. Mas nós não estamos na última hora. Portanto, sobre nós repousa uma responsabilidade. Que fruto você está produzindo? Parte final do sermão, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Robson, tu preparou? Eu vou pedir para Robson colocar um vídeo aqui, pedir para Luiz, rapidinho, fecha a janela bem rápido, só para o pessoal ter uma visibilidade melhor. Se puder, desliga essa luz aqui, se não puder, tudo bem. Mas desliga as outras luzes da igreja para a visibilidade ficar boa. O vídeo é curto, é menos de 1 minuto, mas é só para você ter uma contextualização do que eu vou falar, tá bom? Robson, por gentileza, põe para mim o vídeo, para que as pessoas vejam esse vídeo. Pode desligar essas luzes aqui, ó. Olha lá, espera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro pessoal. Esse é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o trigo. Ele vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, Isso dá uma pregação. pra aplaudir de pé, hein? Já abri, Luiz. Você viu qual é a diferença entre o joio e o trigo? Olhando por fora, joio e trigo é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Você não nota nenhuma diferença. A diferença está no conteúdo. O trigo tem fruto, o joio não. Só isso de diferença entre uma coisa e a outra. No contexto da cultura judaica, havia colheita todo ano. Haviam 2 chuvas. A primeira chuva ocorria logo no início do ano, no calendário judaico. O ano começa na metade do mês de março para a gente aqui. É o chamado mês de Nisan, entre os judeus. Então, metade de março aqui é o início do ano novo judaico. Nesse período, logo depois da Páscoa, começam as primeiras chuvas. E as primeiras chuvas são chamadas de chuva
temporã. Aí lá chega no final do ano, outubro, novembro, vem as últimas chuvas, chamada chuva serôdia. São duas chuvas, temporã e serôdia. A temporã é a mais leve, é aquela que prepara o solo, deixa o solo mais molhadinho, mais úmido para fazer a plantação e tal. E aí começa a germinação, vão aparecendo as primeiras frutas, mas não maduras, não está tudo pronto. Aí vem a serôdia, que é aquela chuva forte, pesada. E aí quando a serôdia vem, ela faz a germinação final para que seja feita a colheita. Tanto é que em Israel haviam e ainda existem 7 festas anuais. A Páscoa, a do molho movido, a das primícias, que é a colheita, não é? O Pentecostes, é a mesma coisa. Colheita, Pentecostes, tudo é a mesma coisa. E tem outras festas, a das cabanas, a das trombetas, o Yom Kippur, que é o dia da expiação. Tem várias festas. E na festa da colheita, no Pentecostes, os primeiros frutos eles são dedicados a Deus. Depois é que o povo pode começar a vender, trocar, enfim. O que eu acho interessante dessa cultura judaica é que um dos frutos principais que existe dentro daquela mentalidade, daquele contexto, que, perceba, Israel é uma faixa de terra pequena. A quilometragem de Israel, a largura de Israel é como se fosse daqui até Santa Maria da Boa Vista. Um pouquinho mais que Santa Maria da Boa Vista. Daqui para Santa Maria, Adriel vai saber me dizer direito, são 150 quilômetros, não é? 110, pronto. Então é um pouquinho mais do que seria para... Deve ser daqui a Cabrobó, mais ou menos. Daqui para... Ou então para Orocó, porque Israel tem cerca de 185 quilômetros de largura. Não sei se isso dá em Orocó, por ali, né? Então veja, Israel é um lugar pequeno. E ainda coloco no meio disso tudo aí deserto, 2 desertos. E um bocado de montanha. Então eles têm uma faixa de terra curta para poder produzir. Mas eles, plantam. Na hora que vem as chuvas, eles plantam com vontade. Por quê? Porque depende, a sobrevivência deles depende dos frutos. E o que é que eu posso aprender com isso? Se eu quero sobreviver, a minha sobrevivência depende de quê? Dos frutos. De saber aproveitar cada oportunidade. Mas no meio da plantação, o fruto principal é o trigo. Para os judeus, o trigo é a vida. É tudo. E Jesus, ele conta uma parábola comparando a igreja ao trigo. Você conhece a parábola do joio e do trigo, não conhece? Vou contextualizar bem rapidinho. Um homem tinha um campo e ele semeou trigo. E enquanto ele estava dormindo, o inimigo dele veio e jogou o joio lá. E nasceram joio e trigo juntos. E quando os ceifeiros viram, disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente corte? Aí ele disse: não corte não, porque é capaz de vocês cortarem o trigo junto com o joio, pensando que tudo é joio. Deixem que eles cresçam até o momento da colheita. Lá vocês cortam e aí separam o joio do trigo. O joio vocês amarram e colocam dentro do celeiro, e o trigo pode tocar fogo. Você conhece essa parábola? Agora acompanha comigo a explicação. Mateus capítulo 13, deixa eu achar aqui. Verso 36. Mateus 13, verso 36. Já estou terminando. Diz assim: Então ele deixou a multidão e foi para casa. E os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é quem? O Filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são quem? Podem falar. Os filhos do reino. O joio são os filhos de quem? Gente, isso é muito pesado. Os joios são filhos de quem? Do maligno.
E o inimigo que semeia é o diabo, e a colheita é o fim desta era, e os encarregados são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vou dizer uma coisa terrível, mas eu preciso ser sincero e realista. Todo mundo que está dentro da igreja é realmente filho de Deus? Não. Infelizmente, entre nós foram plantados os filhos do maligno. Filhos de Satanás aqui. E eu peço a Deus para que eu não seja um deles. Robson, põe uma música de apelo. Deixa eu ter uma conversa com vocês. Queridos irmãos, o que eu vou dizer aqui não vai ser parâmetro para você julgar seu irmão. Eu não quero que você pense no seu coleguinha aí do lado, não. O irmão fulano deveria estar aqui hoje, nem está. Não. Isso que eu vou dizer é para você pensar em sua vida. Neste meio aqui existem dois tipos de frutos. Duas classes de pessoas. Dois tipos de cristianismo. O cristianismo fiel e verdadeiro, que está do lado divino, e um cristianismo falso, espúrio, mau. Eu não posso julgar meu irmão, porque ele não tem dado frutos que honram o nome de Deus. Eu não posso fazer isso, porque lá no futuro ele pode se arrepender. Mas eu, com os meus julgamentos, posso ter inflado o meu coração, deixado o meu coração cheio de arrogância, de soberba, e aí quem se perde sou eu. Mas eu posso ter discernimento a respeito da vida dos meus irmãos, para saber se o que eles estão fazendo é certo e errado, e não imitar o que é errado, fazer só o que é certo. Posso ou não posso? Posso. Lembram do Diascrino? É isso. E eu também posso ter discernimento sobre minhas obras, minhas práticas. Pelos seus frutos os conhecereis. Isso é uma verdade que está absoluta até hoje. E Jesus aplicou esta realidade para nós hoje. Que tipo de fruto eu estou produzindo na minha vida? Eu posso ter noção, sim, se eu, não meu irmão, eu posso ter noção, sim, se eu estou no espírito ou se eu estou na carne. Eu posso saber, sim, se eu estou frutificando para a missão de Cristo ou se não estou. Eu posso saber, sim, se eu sou joio ou se eu sou trigo. Porque o que diferencia o joio do trigo é uma coisa muito simples: frutos. E todos nós estamos produzindo fruto de alguma forma. Mas o fruto que eu estou produzindo vai dizer em quem eu estou unido. Voltemos lá para o início do sermão. Para haver fruto tem que haver o quê? Germinação. E para haver germinação tem que haver o quê? União de dois gametas. O mesmo ser, o assexuado, pode produzir os dois gametas. Ele não precisa se unir corpo, com outro corpo. Mas ele tem que produzir dois gametas. De toda forma vai ter que ter união. De toda forma vai ter que haver intimidade. Mas no nosso contexto nós somos seres humanos. E para que eu produza espiritualmente, eu tenho que me unir a um ser.
Eu tenho que ser germinado por um ser. Eu tenho que ter intimidade com um ser. E eu só tenho duas opções. Ou eu sou germinado pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho intimidade com o Espírito Santo de Deus, eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, ou eu sou germinado pelo Espírito de Satanás. E você vai saber por quem você está sendo germinado, pelos seus frutos. Os seus frutos vão dizer. A árvore boa não produz frutos maus, e nem a árvore má produz frutos bons. Essa questão de frutos mostra se eu sou convertido ou não. Será que nesta manhã de sábado eu estou falando para alguém que sente que não é convertido? Alguém que tem produzido frutos carnais? Alguém que não tem produzido frutos na missão de Cristo? Será que nesta manhã eu estou falando para um auditório cuja maioria é joio ou é trigo? Você pode saber a respeito de sua vida espiritual. Nós vamos ouvir uma música e enquanto vocês ouvem essa música, eu queria fazer um apelo ao seu coração, pelo amor de Deus. Pare de brincar com sua vida espiritual. A colheita é a volta de Jesus. E na situação em que nós nos encontramos neste mundo, todos nós estamos conscientes de que Jesus virá em nossa geração. Não vai tardar a volta de Jesus para a gente não estar levando a vida espiritual a sério. Então eu lhe peço pelo amor de Jesus Cristo, faça um exame de consciência, faça um exame a respeito de sua vida espiritual e busque esse relacionamento, essa relação, essa intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que vai germinar no seu coração o fruto da vida eterna. Nenhuma árvore tem que fazer força para dar a fruta dela. Aquilo é natural. Basta ela ser germinada. Você não vai precisar fazer forças para viver uma vida cristã como deve viver. Isso é natural. Basta você ser germinado pelo Espírito Santo. Então, se esta mensagem de alguma forma chegou ao seu coração e mostrou para você o que mostrou para mim, que eu não sou convertido, que eu preciso de mais intimidade com o Espírito de Deus, enquanto você ouve essa música, em nome de Jesus, confesse seus pecados a Cristo e peça para que Ele envie o Espírito Santo para dentro do seu coração. Jesus Cristo em breve virá para nos buscar. Mas esta é a hora da consagração, de mudar de vida, de viver uma vida verdadeiramente em Cristo. Se você sente essa necessidade, fique em pé, ore comigo agora. Querido Deus e Pai, reconhecemos que somos pequenos, que temos sido pecadores, que temos falhado profundamente, porque os frutos que nós temos produzido são frutos carnais, são frutos das críticas, dos julgamentos, são frutos das divisões, da sensualidade, da intemperança, são frutos que mostram que nós não estamos unidos com o Espírito Santo. Mas nessa manhã de sábado, Senhor, nós queremos em nome de Jesus, com toda sinceridade, confessarmos os nossos pecados a Ti e Te pedir, pelo amor de Jesus, nos limpe do mal. Nos limpe do mal, por favor, tire de nós essa semente maligna e nos transforme em trigo espiritual, nos transforme em pessoas que recebem a presença do Espírito Santo para serem germinadas e produzir o fruto do Espírito, produzir o fruto da missão, para na hora que o Senhor Jesus voltar estejamos prontos para a grande colheita e assim nos alegremos com Ele por toda a eternidade. Santifica, Senhor, a igreja do Ouro Preto, salva-nos, limpa-nos do mal e do pecado
e ajude-nos a crescer unidos como um só povo, num só intento, em consagração e em santidade. E agora que vamos para os nossos lares, nos despede em paz, para que tenhamos um sábado de comunhão e vivamos uma vida em Cristo. Nós fazemos essa prece em nome de Jesus, nosso Senhor.